Se você é uma pessoa que tem TDAH e também é uma pessoa que sofre com ansiedade, hoje eu quero te mostrar como o seu TDAH pode impactar na construção do seu problema com a sua ansiedade. E para isso eu gostaria de trazer aqui a definição do que é TDAH. O TDAH, ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é um transtorno neurobiológico que afeta o desenvolvimento do cérebro, caracterizado por dificuldades de atenção, hiperatividade e impulsividade. As características das pessoas que sofrem com TDAH é a dificuldade na atenção, a impulsividade e a hiperatividade. É um transtorno comum que pode ser diagnosticado na infância e pode persistir na adolescência e até na vida adulta. E como uma pessoa que sofre com TDAH pode desenvolver um transtorno de ansiedade? Hoje eu quero trazer aqui para você um ponto de vista que eu venho observando durante todos esses anos no consultório, tratando pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade e que têm TDAH. Normalmente, pessoas que vão me procurar no consultório e que têm TDAH e acabam desenvolvendo a ansiedade, elas têm algumas especificidades que são bem parecidas. Por exemplo, a relação familiar, a relação com a escola, a relação com o grupo de amigos, tem características que sempre estão ali aparecendo em um caso ou em outro. E no caso das pessoas que sofrem com TDAH e desenvolvem um problema com a ansiedade, é que normalmente, por conta das características de uma pessoa que tem TDAH, que é a dificuldade na atenção, que é a impulsividade, que é a hiperatividade, ela não se encaixa dentro de determinados grupos. Então, dentro do ambiente escolar, por exemplo, é muito comum que a pessoa com TDAH seja aquele aluno que não se encaixa, aquele aluno que não consegue ter um bom comportamento, aquele aluno que não consegue prestar atenção na aula, aquele aluno que normalmente tem um comportamento que não é o comportamento que aquele ambiente ele exige dos alunos. E isso faz com que esse indivíduo que tem TDAH, essa criança ou esse adolescente, ele seja mal visto pelos professores, pelas pessoas que fazem parte daquele determinado ambiente. E isso impacta na forma como essa pessoa ela vai ser tratada. E também não é diferente dentro do ambiente familiar. O que normalmente as pessoas esperam de uma criança e de um adolescente? Um adolescente que seja calmo, uma criança que seja calma, que se desenvolva de uma forma tranquila, que consiga ter atenção, que não seja impulsiva, e isso já não acontece no caso do TDAH. É muito comum essa impulsividade nas atitudes do TDAH. E por conta de todas essas dificuldades que normalmente o TDAH ele desenvolve, tanto na infância quanto na adolescência, quando ele chega na vida adulta, é comum que ele chegue com a autoestima abalada, porque durante todo esse processo de desenvolvimento, ele é visto como uma pessoa que não se encaixa, ele é visto como um esquecido, muitas vezes visto como um bobinho, como uma pessoa que não tá dentro dos padrões que são esperados para as pessoas no dia a dia. É muito comum que a sociedade ou os ambientes em que o TDAH ele faz parte exijam que ele tenha um determinado tipo de comportamento que ele não vai conseguir ter. Por exemplo, igual eu disse, no ambiente familiar, que ele seja calmo, que ele não esqueça das coisas, que ele não seja impulsivo, porque essa impulsividade pode fazer ele falar ou fazer coisas que não são bem aceitas naquele determinado ambiente. No ambiente escolar, nem se fala. Eu tenho uma crítica ao ambiente escolar, que o ambiente escolar é um ambiente onde o melhor aluno é aquele que decora mais o conhecimento, não aquele que se desenvolve mais. E muitas vezes o TDAH ele pode ter uma característica de socialização muito grande. Só que por ele não ser aquela pessoa que consegue ficar sentada, ele pode ser mal visto pela comunidade escolar ali, pelo ambiente escolar em que ele faz parte. Se você é uma pessoa que tem TDAH e que sofre com ansiedade, eu gostaria que você entendesse a seguinte coisa. A pessoa que você é hoje, ela é constituída por todas as coisas que aconteceram desde quando você era pequeno até o seu momento atual. Então, todos os fatores que ocorreram na sua vida, todas as relações que você teve, todos os exemplos que você viu, contribuem para o seu desenvolvimento e, consequentemente, para quem você é hoje, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Mas quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de uma antecipação de um possível perigo. Então, como o TDAH ele pode desenvolver um problema com a ansiedade? Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de uma antecipação de um possível perigo. Normalmente, a pessoa ansiosa, ela está sempre antecipando o possível perigo que pode acontecer. Normalmente, a pessoa ela tem uma distorção de pensamento, o pensamento negativo que é distorcido, que a gente chama de distorção cognitiva. Essa distorção cognitiva gera um sentimento que é um sentimento ruim e ela tem reações físicas que são reações de uma crise de ansiedade, uma reação de luta ou fuga. Mas você deve estar se perguntando, pô, Bruno, mas como acontece isso com uma pessoa que sofre com TDAH? E por que acontece isso com uma pessoa que sofre com TDAH? Se você parar para pensar dentro dessa explicação que eu trouxe para você até agora,
O TDAH, dentro dos ambientes em que ele faz parte, ele sempre sofre com muito julgamento, porque ele não se enquadra dentro dos padrões que são esperados para as pessoas nesses determinados ambientes, tanto no ambiente escolar, tanto quanto no ambiente familiar, quanto no grupo social. Essa pessoa ela é vista como alguém que tem características que não são boas o suficientes, e isso impacta na autoestima dessa pessoa que tem TDAH. E vamos parar para pensar em uma pessoa que ela tem a autoestima abalada. Como ela vai se relacionar com as outras pessoas? Como ela vai se relacionar com o mundo à volta dela? Normalmente, sempre antecipando um possível perigo. Se eu não me sinto uma pessoa boa o suficiente, eu sempre vou achar que as pessoas podem me julgar, que eu vou falhar, que eu não vou conseguir ter sucesso naquilo que eu vou me propor a fazer, e eu sempre vou estar antecipando possíveis perigos que podem acontecer para que eu não sofra julgamento assim como eu sofri no passado. Então é uma estratégia compensatória, é uma forma de compensar essa possibilidade de acontecer algo negativo. Então vou sempre estar antecipando esse possível perigo para que eu esteja preparado para lidar com esse possível perigo. Porque no passado eu sofri com diversas situações, eu sofri em diversas situações que por conta do meu TDAH eu não consegui lidar com essas situações da forma esperada e eu fui tratado muito mal por conta disso, por ser uma pessoa que não se adequa aos ambientes em que eu fiz parte, que não se adequa às demandas desse ambiente. E isso faz que a pessoa com TDAH possa desenvolver um possível problema com o nível de ansiedade dela. E um dos maiores problemas é que o seu cérebro ele não entende se essa situação de perigo criada na sua mente ela é real ou não. Ele vai se preparar para poder lidar com esse possível perigo que você está imaginando aí na sua mente. E isso faz você ter todas aquelas reações físicas que fazem parte de uma crise de ansiedade ou de um momento mais ansioso, que é muito comum em pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade. No caso do TDAH, geralmente o tratamento ele envolve a medicação e a psicoterapia. Para que você consiga melhorar a sua ansiedade nesse caso, é muito importante você desenvolver o autoconhecimento. Para pensar que eu estou falando nesse vídeo que por conta de todos os fatores que aconteceram com você, desde quando você se conhece por gente até o seu momento atual, você aprendeu a se enxergar como alguém que não é bom o suficiente. Quais foram as situações que você viveu? Quais foram as pessoas que você conviveu? Quais foram os exemplos que você teve? Quais foram as falas que você ouviu que contribuíram para que você se enxergasse dessa forma como você se enxerga hoje? Para que você se enxergasse como uma pessoa que não tem valor algum e que é uma pessoa que não consegue ter sucesso por não conseguir se enquadrar dentro dessa demanda que normalmente a sociedade exige de você. É importante você aprender a enxergar como a escola, como o ambiente familiar, como o ambiente social, o seu grupo de amigos, como os trabalhos em que você teve até hoje, como os relacionamentos que você teve até hoje impactaram na construção de quem você é hoje, na construção da sua autoestima, porque provavelmente se você é uma pessoa que tem TDAH, você deve ter tido experiências que não foram experiências boas. A partir do momento que você desenvolve esse autoconhecimento, você consegue entender quais foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento dessa ansiedade, para essa antecipação desse possível perigo, para esse medo do julgamento das outras pessoas, para esse medo de não conseguir ter sucesso na sua vida, esse medo de não conseguir dar certo na sua vida. Tudo isso por conta de todos esses traumas que você passou no passado. Inclusive, eu vou propor um exercício para você aqui agora. Pega um papel e uma caneta e escreve todas as experiências que você viveu, desde quando você se conhece por gente até o seu momento atual, que impactaram a sua vida de forma negativa. Depois, tenta entender como essas situações impactam na maneira como você lida com o mundo à sua volta, como você lida com as pessoas e principalmente como você lida com você mesmo. Normalmente, as pessoas ansiosas em uma determinada situação, elas vão ter um pensamento negativo. Esse pensamento ele vai gerar um sentimento negativo que vai gerar comportamentos que são comportamentos ruins ou reações físicas que são reações físicas mais ansiosas. E isso pode estar acontecendo com você. Para analisar dentro do seu ambiente de trabalho qual é a forma que você interpreta as situações. No seu relacionamento, qual é a forma que você interpreta as situações. No seu grupo de amigos, qual é a forma que você interpreta as situações. Porque, como eu disse, a sua interpretação, o seu pensamento, ele vai gerar um sentimento e vai gerar uma reação. E a partir do momento que você sabe quais foram as experiências negativas que você teve por conta do seu TDAH, como elas te impactaram e como elas impactam na forma como você interpreta
interpreta o mundo à sua volta hoje, você tem a possibilidade de ter mais autocontrole. Através desse autoconhecimento, você tem a possibilidade de ter mais autocontrole. Tenta entender que essas experiências que você viveu, elas fizeram com que você desenvolvesse um ponto de vista negativo sobre você, e isso não corresponde com a realidade. Então, a forma como você interpreta o mundo à sua volta, a forma como você se enxerga, não corresponde com a realidade. Não é porque você não se enquadrou dentro dos ambientes, não é porque você não teve comportamentos que foram comportamentos considerados os ideais para os determinados ambientes em que você fez parte, que você não é uma pessoa que tem características positivas. Pelo contrário, provavelmente você pode ser uma pessoa que pensa de forma diferente das demais, que lida com as coisas de forma diferente das demais pessoas. E isso não é algo negativo, mas você, por conta dessas experiências, aprendeu a se enxergar como se fosse alguém que tem características negativas. E, consequentemente, isso impactou na sua ansiedade. A partir de agora, tenta ter mais consciência sobre os seus pensamentos, sobre a forma como você interpreta as situações à sua volta, porque isso vai fazer com que você se sinta diferente e, consequentemente, não tenha aquelas reações físicas, que são reações físicas que fazem parte de uma crise de ansiedade ou de um momento mais ansioso. Eu sei que o que eu estou propondo aqui para você pode parecer difícil. Mudar a forma como você se enxerga é feito ao longo do tempo e é necessário que você procure ajuda psicológica, é necessário que você treine a sua mente para poder enxergar um outro ponto de vista. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que você não é uma pessoa ruim, não é porque você não se encaixou dentro desses padrões que você é uma pessoa que não tem características positivas. E você pode sim ter sucesso na sua vida e você pode controlar a sua ansiedade que pode ter sido gerada por conta dessas experiências que você teve durante toda a sua vida. Inclusive, aqui no canal eu tenho vídeos que ensinam como controlar um pensamento ansioso, técnicas de respiração para que você possa se acalmar em uma crise de ansiedade, e inclusive tem até mini cursos aqui para que você consiga lidar com todos esses fatores que aconteceram na sua vida que impactaram na forma como você se enxerga. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Albano, sou psicólogo, trabalho com pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade e a minha missão aqui no YouTube é trazer o máximo de informações para as pessoas que sofrem com ansiedade, para que elas possam voltar a ter qualidade de vida, para que elas possam ter sucesso na sua vida profissional, para que elas possam ter relacionamentos de qualidade e para que elas possam ser felizes de verdade. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que vai ser muito importante para mim, para que eu possa aprender um pouquinho mais com você. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você acha que é relevante para alguém, curte e compartilha para que a gente possa ajudar esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas possível. Caso você queira marcar uma consulta ou você queira ter acesso a conteúdos que também ajudam pessoas que sofrem com ansiedade, lá é um lugar bem legal para que você possa ter acesso. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo.